ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos louvor. Hajime minasan, alguém que desu ka? Como vocês estão? Já faz aí praticamente uma semana que eu não faço uma ministração, né? A última ministração foi sobre o juízo de Deus e mais uma mensagem que eu não lembro agora. Fiz duas mensagens, né? E uma foi sobre o juízo de Deus. Fiquei uma semana sem postar. Minha folga foi mudada de quinta para quarta e na quarta-feira acabei não fazendo nenhuma ministração e esse foi o motivo claro. Claro que não tem desculpa para isso, né? A probabilidade de que eu vou fazer duas ministrações hoje de novo, mas semana que vem vou fazer de novo outra ministração. A intenção é toda semana fazer uma ministração, certo? Sem mais delongas, livro do profeta Isaías, também conhecido como profeta messiânico, por ter sido o profeta que mais falou sobre Jesus Cristo, né? E nós vamos ler do capítulo 53. E no versículo 4, não vamos ler o texto todo, tá? Eu só vou ler o final do texto. O final do texto do versículo 4 do capítulo 53 diz exatamente assim: ferido de Deus e oprimido. Ferido de Deus e oprimido. Vamos orar. Senhor Jesus, Rei dos Reis, Pai Santo, Deus de toda a eternidade, Mestre dos Mestres, Yeshua HaMashiach, Senhor dos Senhores, não há outro Deus além de Ti. Jesus Cristo, estou aqui mais uma vez para ministrar a Tua palavra para o Teu povo, segundo a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, me use com graça e mansidão, que eu venha entregar tudo aquilo que o Senhor tem para entregar e que não fale mais eu, mas que fale o Teu Santo Espírito que venha ecoar dentro de mim, que Teu Espírito venha ecoar dentro de mim e que não saia a minha voz, mas saia a Sua, que não saia as minhas palavras, mas que saia a Sua, Senhor, para a glorificação do Teu santíssimo nome. Obrigado, Senhor Jesus Cristo, por esta palavra que o Senhor tem colocado em nossos corações para o dia de hoje. Senhor, abençoe cada um de nós, salvando, guardando, protegendo, restaurando, porque só o Senhor é Deus, hoje e sempre. Amém. Amados irmãos, o profeta Isaías, da qual eu já mencionei, ele é chamado de profeta messiânico porque foi o profeta que mais falou sobre Jesus Cristo, sobre a crucificação, sobre a vinda de Jesus, o homem que mais falou sobre Jesus antes de o Filho de Deus ser nomeado Jesus aqui na terra. Ele foi mencionado como príncipe da paz, pai da eternidade, Deus forte, conselheiro, foi chamado de onipotente, onisciente, onipresente. Quando o anjo apareceu a Maria, foi anunciado como Emanuel, que Emanuel traduzido quer dizer Deus conosco, ou seja, Deus vai estar conosco, Deus vai estar no nosso meio, porque até aquele momento que representava a presença de Deus no meio do povo era a Arca da Aliança. Não havia outro meio da qual fazia a representação da graça e do poder de Deus, da presença de Deus no meio do povo, senão a arca. Desde quando o povo saiu da terra do Egito e lá no deserto foi construído, segundo a ordem de Deus, aconselhando Moisés como líder, foi construído a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, que tinha a presença de Deus ali. Quando a arca levantava, o povo se levantava. Quando a arca se era colocada ali no local, o povo também se aquietava naquele local. E onde a presença de Deus ia, o povo ia. Então a arca representava a presença de Deus. E onde a arca estava, a glória de Deus estava, o poder de Deus estava, o povo se alegrava. Tanto é que Davi se alegrou muitíssimo quando foi buscar a Arca da Aliança. E colocando ao ponto dele tirar suas vestes reais e dançar
né, seminu na presença da graça de Deus, porque ele se achou indigno estar no meio do povo ali no meio do povo, com as mesmas vestes reais. Então ele se despiu da sua realeza e se fez como aquele povo para adorar a Deus no mesmo nível, porque na presença de Deus não existe pobre, não existe rico, não existe aleijado, não existe cego, não existe surdo. Na presença de Deus somos todos iguais e somos tratados como os iguais. Todos pecadores que precisam da redenção através do sangue de Jesus Cristo. Então a presença de Deus estava simbolicamente representada na arca, até que a presença de Deus, ou seja, a arca, foi tomada da terra, não está mais na terra. No livro de Apocalipse, nós vemos que a arca de Deus, a aliança, a arca da aliança, que representa a presença de Deus, está lá no céu, lá no livro de Apocalipse. Nós vamos ver isso, se não me engano, ao soar da 7ª trombeta, que vai estar mencionando sobre isso, onde o céu vai se abrir, onde os 24 anciões vão se levantar, vão se dobrar, onde os anjos, querubins, vão se prostrar ao Senhor e vão dizer: santo é o nome do Senhor, vão dizer que os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor Jesus Cristo, e ali Jesus Cristo tomará posse, a força, porque ele é rei, e como rei ele vai tomar a força, o poder de toda a terra, porque essa terra pertence a ele, foi ele que fez, ele tem todo o direito de reivindicá-la à base de sangue, se for preciso. E isso está no livro do Apocalipse, isso vai acontecer quando eu não sei, mas está para acontecer, quando acontecer, aconteceu. O importante é a igreja não estar aqui quando isso acontecer, está com Cristo guardado e protegido. Voltando aqui, como a arca da aliança não estava mais em Israel, por causa da sua rebelião, quando Israel foi levado ao cativeiro, a arca foi retirada no meio do povo, e quando o povo voltou da escravidão, já não tinha mais a arca da aliança entre eles, ou seja, simbolicamente a presença de Deus não estava mais no meio do povo. Por isso, Jesus Cristo é também chamado de Emanuel, Deus conosco, ou seja, Deus está se fazendo presente não agora em um utensílio, Deus não está fazendo presente agora em algo feito por mãos humanas. Deus agora está fazendo presente no meio do povo através de um corpo de carne e osso. Não é um utensílio que frio, é algo que tem cheiro, que pode cheirar, que pode apalpar, que pode chorar, que pode sentir os sentimentos, as aflições do povo, ou seja, Deus se fazendo presente no meio do povo, igualmente ao povo, se igualando ao povo em carne, em matéria, se igualando ao povo em matéria, porque ele sempre foi santo, mesmo estando materializado aqui no corpo como Jesus. Então, Jesus estava aqui no meio, simbolizando a presença de Deus, Deus conosco, Deus em nosso meio, Deus santo puro, onde Deus criou dentro de Maria, o próprio Deus criou dentro de Maria. Não foi Maria que gerou Jesus, foi Jesus que criou seu próprio corpo dentro da barriga de Maria, porque Maria sozinha jamais iria ter poder para criar ou gerar algo sem a ajuda de um espermatozoide. Para criar um feto, a mulher precisa de um espermatozoide, de um jeito ou de outro a mulher precisaria. E Maria não teve ajuda, não teve esse intercurso sexual, né, antes do nascimento de Jesus, ou seja, ela foi virgem até o nascimento de Jesus. Depois que Jesus nasceu, Josué, seu esposo, foi lá e conheceu ela e teve outros filhos. Isso é bíblico, está na Bíblia, acredite se quiser acreditar, se não quiser acreditar, problema seu. Não estou aqui para fazer você acreditar nisso ou não. Quem vai fazer você acreditar é o Espírito Santo de Deus. A minha obrigação aqui é pregar. Se você tem os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus, você vai ouvir a voz de Deus e o Espírito Santo de Deus. Se você está em dúvida, você vai orar e o Espírito Santo de Deus vai te mostrar. Mas Deus não fala com ninguém que não queira ouvir. Deus não perde o tempo dele falando com quem está com os ouvidos tampados, fazendo lá, 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 Jesus não quero te escutar.
Jesus só vai falar com quem está com ouvidos abertos para ouvir a voz dele. Se você está com o ouvido tampado lá, ele não vai te falar, não vai te revelar e nem vai perder o tempo dele tentando falar com você, porque você não vai dar ouvidos. Já que você não vai dar ouvido, ele não vai perder o tempo dele com você. Mas se você tiver com os ouvidos abertos, querendo ouvir, querendo entender, querendo compreender, ele vai falar com você e vai te revelar coisas grandiosas através da Bíblia, tá certo? Então, Jesus Cristo no meio do povo simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Isso nós temos provas muito concretas. Vemos Jesus Cristo ressuscitando mortos, vemos Jesus Cristo curando enfermos, aleijados, cegos, surdos, mudos, expulsando demônios, a ponto de demônios chegarem até Jesus e falar: o Senhor já veio atormentar a gente? Não está cedo demais para você atormentar a gente, Jesus? Está meio cedo aqui, né? O Senhor veio atormentar a gente cedo demais. E Jesus falou: quem é você? Ele falou: nós somos legiões, nós somos muitos, meu nome é Legião, nós somos muitos. Mas Jesus, o Senhor permite a gente ir para aqueles porcos ali? Tá vendo aqueles porcos? A gente pode ir para lá, Jesus. Vai-te embora, some. Aí os demônios foram lá para os porcos lá e os porcos caíram na ribanceira. E aquele homem endemoniado foi restaurado, purificado e tirado todos os demônios que tinha nele. E ele foi evangelizar sua família e todo mundo que conhecia ele, como Gadareno, que é o endemoniado de Gadara, que não tinha jeito nenhum, que ninguém podia amassá-lo, que ninguém podia com ele. As pessoas começaram a ver ele de uma maneira diferente. Ué, mas não era aquele homem que batia, se machucava com pedras, dormia nos túmulos e ninguém podia prender ele, o cara quebrava os grilhões na base da mão, assim, o cara era monstro praticamente. Só que aí, com o poder de Jesus, os demônios saíram, então ele ficou manso, meio e suave, e é isso que Jesus faz: transformação, restauração, renovação. Jesus tem esse poder. Isso é a presença de Deus. Até mesmo Nicodemos reconheceu isso quando foi ter com Jesus de madrugada. Diz: Jesus, bem sabemos que tu é mestre, Deus é contigo, porque você não poderia fazer esses sinais que você faz se Deus não fosse com você. E realmente Deus é com ele. Então Jesus Cristo é o Emanuel, é o Deus conosco. Mas eu não vim falar sobre essa história linda de Jesus, eu vim falar de uma história sofrida de Jesus. Eu vim falar do que Jesus passou por mim, passou por você, sofreu por nós. O texto na qual nós lemos, no Isaías, capítulo de número 53, ele inicia falando: quem deu crédito à nossa pregação? Quem vai dar ouvidos ao que nós estamos pregando? Quem está disposto a ouvir a mensagem da cruz do Calvário, a mensagem da redenção, a mensagem da restauração, a mensagem da qual pega um pecador perdido e dá um banho de sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz, e ele é purificado? O homem que tinha o nome riscado do livro da vida, agora pode ter o seu nome escrito no livro da vida novamente, permanecer com o nome escrito no livro da vida, e quando Jesus voltar, ele poderá ter a vida eterna, porque ele foi salvo do inferno, porque se arrependeu de seus pecados. O apóstolo Paulo que o evangelho é loucura. Por que é loucura? Porque uma pessoa que mata, rouba, estrupa, trafica, é um serial killer, e ele se arrepende de tudo isso que fez, aceita Jesus e está perdoado e vai para o céu. Agora aquela pessoa que não mata, não rouba, não estrupa, não faz nada de ruim, só não fala palavrão, só toma uma cervejinha de vez em quando, só faz o bem, e essa pessoa vai para o inferno. E as pessoas não entendem isso, que ninguém é digno do céu. Todo mundo é digno do inferno. Tanto bons quanto maus são dignos do inferno, porque nós somos bons ou maus segundo os olhos humanos. Mas segundo os olhos de Deus, todos nós somos maus. E é por isso que Deus se fez homem, para salvar o que se havia perdido, para que não sejamos, não tendo nós bondade alguma em nós, o Espírito Santo de Deus habitando em nós, mostra a Deus bondade e misericórdia através do Espírito Santo de Deus se convertendo a Jesus Cristo. E esse é o poder do evangelho, o poder da fé. Não importa o que você fez no passado, o que importa é que você fez no presente e fará no futuro. Você não pode mudar o passado, mas você pode construir um novo futuro. Os invejosos não vão entender, os recalcados não vão entender, aqueles que não querem entender não vão compreender, vão te criticar, vão falar mal, mas não dê ouvido para esses bobalhões. Fique firme naquilo que Jesus está querendo fazer na tua vida.
Jesus Cristo te tirou do lamaçal do pecado, escreveu seu nome no livro da vida, te perdoou. Se Jesus Cristo te perdoou, quem são esses filhos do diabo? Que metida bonzinho, metida gente boa. Quem são esses filhos do diabo para falar que você não presta, que você não vai para o céu só porque você fez e pintou e bordou com um capeta lá atrás? Porque você pode ter pintado e bordado com um capeta lá atrás, mas você não tem mais nada a ver com capeta. Você cortou os laços com capeta e fez laços com Jesus. E quem fez laços com Jesus, nova criatura é. As coisas aí se passaram, tá passado, ficou para trás, não interessa mais, não. Deus está nem aí pro seu passado. Deus quer saber agora do teu futuro através do seu presente. É disso que Jesus quer saber. É disso que importa para Deus neste exato momento. Então Jesus Cristo veio à Terra para salvar o que se havia perdido. E o texto da qual nós lemos falou oprimido de Deus, ferido, oprimido, ferido. E o tema dessa pregação é oprimido de Deus. Porque Jesus Cristo foi oprimido por Deus. Foi moído por Deus. Deus se agradou moer Jesus Cristo. Deus ficou muito feliz quando pegou Jesus Cristo e massacrou, moeu bonito. Por que Deus se agradou em fazer isso com Jesus? Porque Deus sabia que fazendo isso com Jesus, salvaria você, salvaria eu, tiraria eu e você do fogo do inferno e levaria para o céu. Deus se agradou porque ele sabia que através desse processo que Jesus passou, sendo moído, Deus se agradou tanto porque ele sabia que através disso você seria salvo, você seria liberto, você não padeceria eternamente no inferno, mas ia viver eternamente com Cristo na glória, com o Senhor dos Senhores. E é por isso que ele se agradou em moer Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus Cristo veio à Terra. Jesus veio à Terra já sabendo de tudo isso. Tudo isso que Jesus ia passar, ele já sabia. E ele veio só para isso. Só para isso. Para te salvar, para te libertar. E Deus se agradou pegar Jesus e só para poder te libertar das garras do diabo. Só para poder te salvar. Só para poder te libertar. Só para te tirar do lamaçal do pecado. Só para impedir que você fosse pro inferno. Olha o que Deus foi capaz de fazer para você não ir pro inferno. Se tornou homem. Usando o corpo de homem. Eita, caiu o cenário. Se tornou homem para salvar eu e você. Nos libertar da eternidade das trevas. Deus decidiu nos libertar da escravidão das trevas eternas e nos colocar na luz eterna. E para isso Jesus Cristo teve que ser moído. Literalmente moído. Jesus Cristo, a trajetória de Cristo sendo moído por Deus, oprimido por Deus, se iniciou quando ele estava lá no Getsêmani, orando. Jesus já sabia que veio só para isso, mas quando chegou perto de Jesus, a carne de Jesus disse: passa de mim esse cálice que o Senhor me deu de beber. Será que não tem como o Senhor passar para lá? Será que não tem como o Senhor deixar quieto, passar esse cálice? Não tem outro jeito, não tem outra maneira, não dá para passar esse cálice, não. E o Espírito de Deus dentro daquele corpo, Jesus sabendo que não tinha outro jeito, Jesus sabia que não tinha outra solução, ele bradou dizendo: mas não sejas aquilo que eu quero, mas seja segundo a tua vontade.
A agonia de Jesus foi tão grande que as gotas de suor se transformaram em sangue. Jesus começou a suar sangue. E o rosto de Jesus, cheio de sangue, suado, pingava no chão. Imagina Jesus orando, cheio de aflição, todo aflito, soluçando, ao ponto das suas lágrimas, a ponto do seu suor se transformar em sangue. Imagine as gotas de sangue saindo do rosto de Jesus, escorrendo pela barba, escorrendo pelos olhos, pelo nariz, pela testa. Imagine o sangue de suor escorrendo pela barba e pingando no chão, naquela pedra. Na onde Jesus estava orando, nas pedras, na terra, as gotas de sangue escorrendo pelos rostos de Jesus e pingando na terra. Você consegue imaginar isso? Você consegue ter uma noção disso? O Jesus orando, aflito por mim, por você. E o seu sangue jorrando em forma de suor pelo rosto, escorrendo e caindo. E Jesus se levantou e foi ver os seus discípulos e encontrou os discípulos dormindo. Jesus estava orando, cheio de aflição, todo aflito. E os discípulos estavam no nananeném, dormindo como se estivesse numa nuvem branca, fofinha e macia. E Jesus parecendo que estava numa cama de vespeiro, uma cama de espinhos, de pregos, estacas, todo aflito, e os discípulos no bem bom dormindo. Jesus se levantou e disse: basta, para, acordem, chega, que chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue na mão dos pecadores. Enquanto Jesus falava isso, chegou Judas e uma grande multidão, os servos do sumo sacerdote e outras pessoas. Chegaram até Jesus com espadas e paus. Quando chegaram até Jesus, Jesus disse: por acaso vocês estão atrás de algum salteador, atrás de algum bandido, atrás de algum ladrão, malfeitor que matou alguém, roubou alguém, estrupou alguém? Por que vocês vieram até mim com pedaços de pau e espadas? Judas foi até Jesus, lhe deu um beijo, que era a tradição judaica, o ósculo santo, chamado ósculo santo, que é um beijo. Judas o beijou. Jesus disse: amigo, a que você veio? Você veio aqui para quê? Qual foi a sua função? Por que você está aqui, Judas? Iscariote, por que você está aqui exatamente nesse momento? E ele deu um beijo em Jesus e Jesus disse: traíste o Filho do Homem com um beijo? E Pedro, enfurecido, sacou da espada, cortou a orelha do servo do sumo sacerdote, e Jesus disse: guarda essa espada, Pedro. Por acaso você acha que se eu não orasse ao meu Pai não viria 12 legiões de anjos me proteger? Pode guardar. O que está acontecendo aqui é o que estava escrito. Está na hora de ser entregue o Filho do Homem na mão dos pecadores. Está na hora de se cumprir aquilo que eu vim fazer. E naquele momento os discípulos fugiram e correram, e Jesus foi amarrado, e foi levado amarrado até a casa do sogro de Caifás. E Pedro seguiu de longe. Ele até conseguiu entrar no pátio, ficou ali tomando um quentinho, estava frio naquela noite, estava frio, pegou ali um calorzinho ali, junto com o pessoal ali, negou Jesus 3 vezes, e quando ele negava Jesus 3 vezes, Jesus estava sendo acusado falsamente. As pessoas criaram falsas acusações, eles queriam acabar com Jesus de qualquer jeito, criaram falsas acusações para Jesus. Se criaram falsas acusações contra Jesus, imagina contra tu. Vão criar, relaxa, mas fica tranquilo, deixa na mão de Deus que vai dar tudo certo. E criaram falsas acusações contra Jesus, todas infundadas, Jesus amarrado, e chegou um e disse: esse daí disse que vai derrubar o templo em 3 dias, e derrubar o templo em 3 dias ele vai reconstruir de novo. E depois chegou um e disse: vem cá, você não se diz ser o Cristo, o Filho do Deus vivo? E Jesus disse:
você está dizendo que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo. E quando Jesus disse isso, um se levantou e deu um tapa de mão cheia no rosto de Jesus. Imagine levar um tapa de mão cheia, aquela pessoa que está com gosto de dar um tapa e vai lá dar um tapão com gosto em alguém, de fazer aquele estralo que ecoa o mundo inteiro. Você percebe, dá até aquele zumbido no ouvido. Imagina tomar um tapão na cara que dá aquele zumbido no ouvido, aquela de deixar a marca na mão por 3 dias. A marca da mão fica tatuada por 3 dias no rosto. Você imagina um negócio desse? Foi um tapa parecido desse que Jesus tomou ali no Sinédrio. Ali no pátio, ali quando estava sendo. No Sinédrio não. Ali com os sumos sacerdotes ali. Foi um tapão bem forte. Naquele exato momento, Jesus estando amarrado, vendaram Jesus, colocaram vendas em Jesus e começaram a esbofetear, tapa, serraram a mão e socaram, pegaram um pedaço de pau e deram paulada, e Jesus vendado, deram paulada, deram tapa e deram um murro em Jesus e ainda diziam: fala aí, Jesus, quem foi que te bateu? Fala aí, Jesus, quem é que tá te batendo? Quem foi que te deu esse tapa? Quem foi que te deu esse murro? Quem foi que te deu esse cuspe que chegou em tu aí? Você não gosta de cuspir no chão, fazer lodo pra curar olho de cego? E aí, de quem que é esse cuspe que chegou em você agora, Jesus? Blasfemaram de Jesus, zombaram de Jesus, caçoaram de Jesus enquanto humilhavam ele e o espancavam. Jesus Cristo foi espancado, vendado e amarrado, totalmente indefeso ali estava. Depois disso, foi levado ao Sinédrio, a Pôncio Pilatos, e ali Pilatos não viu nenhuma maldade nele, nenhuma, ao ponto que ele queria liberar Jesus, soltar Jesus, e falaram: vocês querem Jesus? Não, não queremos Jesus, solta Barrabás. Barrabás, tem certeza? Sim, Barrabás, mas Barrabás é assassino, Barrabás é arruaceiro, Barrabás, ele é contra a paz. Sabe por que Barrabás estava preso? Barrabás estava preso porque ele é arruaceiro. Estava fazendo baderna contra a política atual da nação que ali estava. Ele fez arruaça. Ele se levantou contra o poder judiciário da época. E levantando-se contra o poder judiciário da época, ele acabou matando alguém. E ele estava preso porque era um assassino e era terrorista da paz. Ele estava causando arruaça contra a paz porque ele não era a favor do poder governamental da época. E por isso que ele estava preso. Porque fez arruaça, se levantou contra o poder da época e ainda matou alguém. E é por isso que ele estava preso ali. E as pessoas preferiram um assassino, homicida, arruaceiro, terrorista da paz, do que o príncipe da paz. Trocaram o príncipe da paz pelo terrorista da paz. Trocaram a vida pela morte. Então Pilatos disse: eu lavo as minhas mãos. Nisso Jesus foi levado a um pátio. Tiraram as suas vestes e chicotearam o lombo de Jesus. Despiram Jesus e chicotearam Jesus. E zombavam de Jesus. Chicoteavam, imagine. Você já tomou uma chicotada de bambu ou de um fio? Eu acredito que os mais antigos já tomou uma fiozada no lombo, uma varada no meio das pernas, uma bambuzada nas costas. Deve ter doído pra caramba, né?
Imagine Jesus recebendo tudo isso daí, sem ter feito nada. Só para salvar você do inferno. Só para te livrar do inferno. Só para que você não vá para o inferno. Jesus estava sendo moído por Deus. Só para te livrar do inferno. Então Jesus, depois de ser chicoteado, os soldados romanos levaram Jesus até um lugar, colocaram uma túnica cor de púrpura, roxa, e uma coroa de espinhos. Colocaram uma coroa de espinhos e com um pedaço de cana bateram na cabeça de Jesus. Bateram na cabeça de Jesus e se ajoelhavam e zombavam. Jesus, rei dos judeus! Jesus, rei dos judeus! E batiam em Jesus e zombavam de Jesus, escarneciam de Jesus. E quando cansaram de zombar com o rosto de Jesus, se levantaram e tiraram a túnica de púrpura que estava em Jesus e colocaram nele a cruz pesada para ele carregar. Jesus Cristo estava sem comida, Jesus Cristo estava sem bebida, ou seja, estava sem se alimentar direito, estava sem dormir direito, estava totalmente fraco pelos seus sangues que foi jorrado, totalmente inchado. O rosto de Jesus estava inchado de tanto tapa, paulada, porrada. O corpo de Jesus estava cheio de hematomas e cortes e rasgos devido aos socos, pauladas, tapas e chicotadas que Jesus levou. Totalmente dilacerado. E Jesus carregou uma cruz pesada, a ponto de não aguentar carregar sozinho, e pegaram um sirineu para ajudar a carregar. O homem estava vindo da fazenda, do campo, do seu trabalho, estava voltando do seu trabalho e pegaram ele e constrangeram ele a carregar a cruz de Jesus até o Gólgota, porque Jesus não estava aguentando mais carregar. E quando chegou lá, irmão, olha que forte. Você consegue imaginar a mão de Jesus estendida, um prego, o martelo subindo. Você consegue imaginar isso, o martelo subindo? Feche seus olhos, tenta imaginar aí. A palma de Jesus aberta, um prego de 15 centímetros sobre a mão dele, e um martelo de, quem sabe, aí uns 5 quilos, 10 quilos, numa altura padrão, descendo com toda a força. Pá! Eita! E o prego fura a mão de Jesus. O carrasco levanta o martelo de novo. E desce mais uma vez. E fura mais um pouco a mão de Jesus. Sobe mais uma vez o martelo. E desce mais uma vez o martelo. E ultrapassa a mão de Jesus, perfurando totalmente a sua mão, tanto na esquerda quanto na direita e também nos pés. Você consegue imaginar uma dor dessa? É insano. Isso é insano. O que Jesus aguentou, o que Jesus suportou foi insano demais. E ele foi colocado naquela cruz, pendurado. E na hora sexta, tudo ficou escuro. Teve um eclipse total. Tudo escuro. Ficou 3 horas no puro breu. Era de dia. Durante o dia. O sol não deu a sua luz durante 3 horas em que Jesus estava pendurado. Eles zombavam de Jesus, escarneciam Jesus. O homem estava pelado, nu, estava sendo humilhado, zombado, escarnecido, cansado, afadigado de tanto apanhar, de tanta humilhação, tanto cuspe que levou no rosto. Só para livrar você do inferno. Só para nos livrar do fogo do inferno. Só para impedir que eu e você passe a eternidade no fogo do inferno. Para passar a eternidade com ele. Olha o que Jesus foi capaz de fazer para que a gente não passasse a eternidade no fogo do inferno.
Só para passar a eternidade com ele. Olha o quão longe Jesus Cristo foi por nós. Olha o quão intensamente Jesus Cristo suportou por nós. Foi tenso, irmão. Foi tenso. Zombado, caluniado, difamado. Totalmente oprimido de Deus. E Deus ficou feliz por fazer isso com Jesus, porque Deus sabia que você seria salvo, que você seria resgatado, que você não iria para o fogo do inferno, porque você aceitaria o amor de Deus em Jesus Cristo. E aceitaria Jesus Cristo como teu Senhor e teu Salvador, entregaria a sua vida a Ele, e negaria o pecado, a maldade, as trevas, e viveria em Cristo, e ganharia a coroa de justiça. E Deus todo feliz, aquele ali eu vou salvar do fogo do inferno, aquele ali eu vou tirar do fogo do inferno. Esse é o único jeito. Essa é a única maneira dele não perecer eternamente nas trevas exteriores. Essa é a única maneira dele viver eternamente comigo. E Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Haramanchore que andastamanto que aramacho que andescende caiu na ramas. Oranda soi que ande cama caiu santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Alamancho candarabasu iquiente farmaicho sermaliquibias terona ramai. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, ranchakamassandarabasu que elevassa mandarai tocou te farmi alanas. Tu és grande, Jesus, tu és poderoso, Jesus, tu és maravilhoso, Jesus, obrigado. Jesus, tu suportou que eu jamais poderia suportar. Eu não suportaria nem 1%, Jesus, daquilo que tu suportou, Jesus. Eu jamais suportaria. Eu jamais suportaria, Jesus, aquilo que o Senhor suportou. Oi, que assemeia, soi que avasnaramache. Quando este que orabacho candaramahasia. Tu és santo, Jesus, tu não merecia nada disso. Tu não merecia, Jesus, nada disso, e ainda assim por nós tu sofreste tanto. Aleluia, Jesus. Que Deus alegre, porque tá salvando eu e você. E Deus alegre, o nome daquele eu não vou riscar do meu livro. O nome daquela não vou riscar do meu livro. O nome dele não risco do meu livro. O nome dela não risco do meu livro. Porque ele vai aceitar o meu filho. Ele vai aceitar o meu filho. Ela vai aceitar o meu filho. Ela vai aceitar o meu filho. Meu filho aguenta só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. E Deus todo feliz e contente. Porque sabia que você e eu seríamos salvos e libertos do fogo do inferno. Aquele ali eu tô livrando. Aquela ali eu tô salvando. Aquele ali não padece no inferno. Aquele ali vai estar comigo na eternidade. Aquela dali vai estar comigo na eternidade. Aquela dali não risca o nome do livro da vida de jeito nenhum. Aquele dali vai estar comigo para sempre. Aquela dali vai estar comigo para sempre. Porque toda quanto receber o Filho de Deus, lhe será dado o poder de ser chamado Filho de Deus. Candaramancho kende desquialamancho serbia andre cavahachose. Aleluia, Jesus, aleluia.
zombaram de Jesus, caçoavam de Jesus, pegaram as vestes deles e rasgaram em 4 partes. E a túnica, que era de linho finíssimo, de cima a baixo, falaram, vamos lançar sorte. Não vale a pena rasgar, é um fio tão perfeito. Vamos lançar sorte, vamos ver quem é que fica. E lançaram sorte das suas vestes. Rasgaram as vestes. Pense em um homem que recebeu, que amarrado, tomou cuspe, tapa, porrada, paulada, zombado, caçoado, ficou totalmente nu, pendurado por mais de 3 horas numa cruz, e zombavam dele, caçoavam dele mesmo nu, e não paravam de zombar, não paravam de caçoar, não paravam de tirar sarro de Jesus. Até um dos ladrões começou a tirar sarro, falei, e aí, você não é o Cristo como eles estão falando? Desce daí, salva-se, salve a gente também, aproveita, me salva, me tira daqui também, eu também não quero morrer. Se você é tão poderoso assim quanto eles estão falando que você é, sai dessa cruz e tira a gente daqui. O outro bandido do outro lá fala, cala tua boca aí, rapaz. Eu e tu e eu, merecemos estar aqui. Nós merecemos morrer. Nós merecemos sofrer. Nós merecemos ser condenados. Essa condenação de cruz eu mereço. Essa condenação de cruz você merece. Nós estamos aqui porque nós merecemos. Nós fizemos por merecer estar aqui sofrendo essa condenação na cruz. Mas este homem não. Ele não merece estar aqui. Ele não merece ser zombado. Ele não merece ser caçoado. Ele não merece isso. Por que ele está passando por isso? Ele não merece isso. Ele não merece. Ô rei, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus já todo enfraquecido, olha para ele e diz, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus diz, Eli, lama sabachthani, que traduzido é Deus meu, por que me desamparaste? Deus meu, por que me abandonaste? Deus meu, por que você deu as costas para mim? Meu Deus, por que o Senhor deu as costas para mim? É aquele momento, Deus deu as costas para Jesus, sabe por quê? Porque o pecado de toda a humanidade, Deus dos Gênesis até o Apocalipse, o pecado de toda a humanidade, Deus dos Gênesis até o Apocalipse, estava todos ali em Jesus. Dos Gênesis ao Apocalipse, todo o pecado da humanidade estava todos ali em Jesus. Jesus Cristo estava justificando Abraão, Isaac, Jacó, Daniel, Isaías, Sadraque, Mesaque, Abednego, Moisés, Gideão, Sansão, Davi, Salomão, Joel, Obadias, Zacarias. Jesus estava justificando todos esses. E até o Apocalipse estava justificando eu, você e aqueles que vão vir. O pecado traz separação entre o homem e Deus. O pecado separa o homem de Deus. O pecado é como um sequestrador cruel que rouba o bebê do berço da mãe, do bebê que ainda estava amamentando. O pecado é aquele sequestrador maldito que tira a pessoa, a criança, do colo da mãe enquanto está sendo amamentado e foge para bem longe, para nunca mais voltar. E ninguém sabe o que aconteceu com aquela criança. E deixa a mãe totalmente aflita e preocupada. Este é o pecado. E nós somos esses bebês que fomos tirados de Deus. E Jesus é o herói que foi atrás daquele sequestrador. Pegou ele pelo colarinho e disse, me dá aqui. Esse você não rouba. Esse você não leva. Esse você não carrega. Me dá aqui. Ou me dá por bem ou me dá por mal. Tomou das mãos. Jesus me tomou das mãos do diabo. Jesus tomou você das mãos do diabo
e te levou de volta para Deus naquela cruz. Jesus Cristo, por um instante, sofreu a separação. Jesus, que nunca tinha ficado longe de Deus, em nenhum momento. Deus da eternidade, Deus do princípio das coisas até o fim das coisas. Em uma única fração de segundo, uma única fração de momento, Jesus sofreu a agonia de estar separado de Deus. A ponto dele clamar com angústia: porque você me desamparou, meu Deus. E naquele momento, Jesus disse: Pai, em tuas mãos entrego meu espírito. Está consumado, está feito, está pago. Pai, eu consegui suportar. Pai, eu consegui suportar, Pai. Aquela aflição, aquela dor, aquela tortura. Pai, eu consegui suportar. Nós conseguimos, Pai, aquele projeto que nós planejamos deu certo. Pai, deu certo, nós conseguimos. Eu consegui suportar, Pai. Conseguimos salvar. Conseguimos libertar. Conseguimos restaurar. Conseguimos salvar as ovelhas da boca dos lobos famintos. Pai, nós conseguimos salvar o que se havia perdido. Nós conseguimos, Pai. Deu certo, Pai. Foi doído. Eu sofri. Foi oprimido. Foi humilhado. Fui zombado. Pai, doeu demais. Doeu, Pai. Mas valeu a pena. Nós conseguimos salvar aquilo que nós criamos com tanto amor e carinho. A nossa imagem, a nossa semelhança. Nós conseguimos, Pai. Em tuas mãos entrego meu espírito. Está consumado. Nós conseguimos. O que as nehai que haverá chore que amandaraba. Oprimido de Deus. Ele foi moído, oprimido, massacrado. E Deus estava com um sorriso no rosto quando fez aquilo. Porque estava salvando você das garras do diabo, do fogo do inferno. Mas Jesus não continuou morto. Jesus não continuou morto. Na sexta-feira, no fim da sexta-feira para Páscoa, no início da Páscoa, Jesus faleceu. Uma lança foi cravada em seu lado para ter certeza que ele estava morto. E saiu sangue com água. Naquele momento em que Jesus morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Os mortos naquele momento todos foram ressuscitados. E os mortos começaram a andar no meio dos vivos. Imagina as pessoas que viu a sua mãe morta há 3 dias. Sua mãe foi sepultada e a mãe dele do nada começa a andar pela praça. Imagina a cara de espanto ver a mãe que morreu há 3 dias andando no meio do povo normal, viva, cheia de saúde. Imagina aquele pai que perdeu o filho no acidente. O filho estava morto já há 1 semana e o filho ressuscitou e começa a andar. E o pai vê aquele filho andando cheio de saúde. Eu sepultei meu filho, como assim ele está vivo? Eu estou vendo coisas. Imagina a cara de espanto das pessoas quando viram os mortos estando já vivos caminhando. Aleluia! Esse é o poder de Jesus. No sábado, ele foi lá no fogo do inferno, lá na divisão onde estava o paraíso e o fogo do inferno. E lá no meio do abismo, ele proclamou: Golias, eu sou aquele que estava com Davi quando foi cortada a tua cabeça. Amalequitas,
Eu sou o Deus de Israel que fez vocês caírem. Moradores da cidade de Jericó, fui eu que afundei vocês na terra. Faraó e seus cavaleiros, fui eu que abri o mar vermelho e depois fechei quando o meu povo passou em seco. Aleluia! Ei, Sodoma e Gomorra, foi eu que enviei os anjos para tirar o meu servo Ló de lá. Ei, povo antediluviano, fui eu que mandei a chuva que acabou com vocês e protegeu Noé e sua família na arca. E ele foi lá pro paraíso e disse: Abraão, Isaque, Jacó, eu sou o Deus a qual vocês clamaram, e eu respondia. Gideão, foi eu que te dei a vitória. Sansão, foi eu que te restituí depois de você estar desviado. Fui eu, Davi, que te restaurei. Fui eu, Salomão, que te dei a sabedoria que você tem. Aleluia! Daniel, foi eu que te livrei na cova dos leões. Sadraque, Mesaque, Abednego, foi eu que estava com vocês na fornalha. Joel, Zacarias, Malaquias, Eliseu, fui eu, sou eu, olha eu aqui. E vocês não vão ficar mais aqui olhando para eles, e nem eles vão ficar olhando para você. Agora eu vim pegar vocês e vou levar vocês comigo para onde esteja, vocês também estarão. Aleluia! E Jesus fez isso no sábado. Tá lá, Pedro, na epístola de Pedro. Tá na epístola de Pedro. Tá na epístola de Pedro. Pedro pregou sobre isso, escreveu em sua epístola sobre isso a uma igreja. A epístola universal. E ao terceiro dia, no domingo de manhã... No domingo de manhã, no domingo de manhã, no domingo de manhã, tava lá dois soldados metida forte, do lado de fora, protegendo o túmulo de Jesus. Mandaram a gente ficar aqui, para ninguém roubar o corpo deste homem. Este homem está aqui sepultado desde de sexta-feira à tardezinha. Mandaram a gente proteger, caso viesse roubar o corpo dele, porque andaram falando que ele ia ressuscitar. Aleluia! Mas morto não ressuscita, morto não bota vida. Morreu, acabou. Pode ter morrido e acabou para qualquer um, mas Jesus não é qualquer um. Morreu, acabou nada com Jesus. Morreu, tem jeito, Jesus ressuscita. Aleluia, Jesus Cristo da vida. Jesus é o dono da vida, e Ele quer te dar a vida eterna, que é mais importante que a vida terrena. Aleluia. Tava lá dois soldados fortes de batalha ali protegendo. E do nada acontece um terremoto. Ele começa a balançar pra cá, começa a balançar pra lá, começa a balançar pra cá, começa a balançar pra cá. E eles caem ali, todo amedrontado. E a tampa do túmulo começa a andar e cai. E dentro do túmulo sai uma luz resplandecente. E aqueles homens veem aquela luz resplandecente saindo. É Jesus ressuscitando! Aleluia! Oh, que asterimancho segue, santo és Deus de Israel. Aleluia, Jesus Cristo é santo. E depois dessa ressurreição, as mulheres foram lá, vamos ungir o corpo de Jesus, está morto, vamos cuidar do corpo morto de Jesus. Ah, por que você procura o vivo no meio dos mortos? Ele não está mais aqui. Ele ressuscitou. Foi oprimido, foi massacrado por nós. Mas no Salmo 24, lá vai ele. Depois de ele passar 40 dias com seus discípulos, ensinando, pregando, testificando que estava vivo, ele subiu em uma nuvem branca. Mandou os anjos entregar um recado, da mesma maneira que ele subiu, ele descerá. E quando ele estava subindo, desaparecendo aquelas nuvens brancas,
com os seus povos. Ali, aleluia, Moisés, sou eu, Moisés, que estava naquela arca. Moisés, sou eu que coloquei a mão para você não ver, através daquela brecha na montanha. Aleluia. Eita, Josué, foi eu que parei o sol e a lua quando você profetizou. Foi eu que parei o Rio Jordão para você passar. Bora! Lá pra cima que é o seu lugar, junto de mim, é pertinho de mim, aleluia. E quando chegaram lá, os anjos bradaram, abra as portas! E quem estava nas portas fechadas gritaram, pra quê? Eles gritaram, para entrar o Rei da Glória. Mas quem é este Rei da Glória? É o Senhor forte! Abra que ele está passando! Abra as portas e entrará o Rei da Glória! Aleluia! Oh, que andará barrando as terras, oprimido, oprimido, oprimido por nós, oprimido de Deus para nos salvar. Fica com esta palavra. Olha o que Deus sofreu em forma humana, como Jesus, para nos libertar do fogo do inferno.